Om yogena chitasya padena vacham malam sharirasya cha vaidyakena yopakarotam pravaram muninam patanjalim pranjaliranatosmi abahu purushakaram shankachakrasidharinam sahasrashirasam shwetam Pranamami Patanjalim Shrimate Anantaya Nagarajaya Namo Namaha Shri Krishna Vagishayatishwarabhyam Samprapta Chakrankana Bhashya Saram Shri Nutnarangendra Yatao Samarpita Swam Shri Krishna Maryam Guruvaryamide Virodhe Kartike Mase Shatatara Kritodayam Yogacharyam Krishna Maryam Guruvaryamaham Bhaje Shri Guru Pyo Namaha. Bueno, então nós chegamos aqui nesse sutra sobre Ishvara, né, em que ele fala que Ishvara Pranidhanam é uma prática, né, uma contemplação, né, é uma abhyasa, é uma contemplação, a contemplação de Ishvara é também uma possibilidade de a gente alcançar Samadhi, de a gente encontrar essa experiência última de yoga, que na verdade é encontrar o seu centro, encontrar esse lugar que está além da mente, que está além do ahankara, que está além da personalidade nossa mundana e que é, na verdade, mais profunda, né, do que a nossa personalidade do dia a dia e que é mais luminosa também. E essa natureza anterior, né, e isso é o objetivo de yoga. Isso pode ser alcançado através de uma reflexão sistemática, mas também através da relação com Ishvara, ele fala. E quem é Ishvara, ele tem que dizer quem é Ishvara. Então, Ishvara é um Purusha Vishesha, é uma consciência, uma pessoa especial, é uma consciência especial, é uma consciência que não está limitada pelas limitações da consciência individual. Nós somos Samanya Purushas, né? E Ishvara é Vishesha Purusha, né? Um Purusha especial, enquanto nós somos comuns. Por que que ele é especial? Porque ele não tem limitação, não é sujeito a aflições, não tem kleshas, não tem karma, não tem... Então, ele dá todas as características, ele fala de todas as nossas limitações, né? As limitações que a gente sofre, e ele diz que essa consciência, ela não tem isso. Essa consciência não está limitada, ela não está operando a partir dos parâmetros que a gente opera, parâmetros que geram sofrimento, né? Para nós, para os outros, né? Então, essa consciência, ela não está fora de nós, mas ela não é imediatamente acessível, porque se a gente está baseado no nosso ego, naquilo que a gente chama do nosso ego, tá? Nessa consciência mais limitada e completamente presos nas nossas aflições e nossos gostos, nas nossas aversões, se a gente está completamente fechado dentro disso e está operando a partir disso, a gente a gente não tem a sensação de liberdade ou de plenitude que vem de algo que não está aprisionado. Então, a gente não tem acesso ainda a isso, né? A gente está muito identificado com nossas características, com nossos limites. E a gente pode ir além disso se a gente tiver uma relação, então, com essa consciência, com essa consciência especial, né? Todos os sistemas, todos os cosmos, todos os mundos, eles têm um sol, né? Tem uma lua. Tá? Então, imagina-se, né?
é o que a gente vê das galáxias, né? Todas têm um centro, tem vários sistemas, todos os sistemas têm uma estrela no meio e um monte de planetas girando em volta, fora outros acidentes que a gente vê, mas em geral, aquilo que é um cosmos é um Sol e os planetas todos girando em volta. Então, é, tem essa ideia, né, de que esse Sol ele é especial em relação aos planetas, né? Porque ele é o centro. Ele é o centro e ele não é um planeta, ele tem luz própria. Então, isso já é um símbolo para nós, né? Do que representa essa consciência especial. Ela é relacionada a nós, ela está relacionada a nós, mas ela é diferente, ela é especial, porque ela não é um planeta, ela não ficou densa, né? Escura. Ela é um sol, ela é um centro irradiador, né? A gente pode olhar para esse símbolo assim, né? Mas isso não é por acaso que é assim. Então, esse centro, esse sol, ele é uma realidade que também existe em nós. E a gente pode chegar nessa realidade em nós, percebendo que existe essa consciência especial que não é limitada, da maneira como a gente é limitado. Isso é que é chamado Ishvara. Ishvara é aquele que governa, aquele que é senhor. Que a gente não se sente muitas vezes senhor da gente mesmo, né? Às vezes a gente sente uma raiva, é tomado pela raiva, lá se vai a nossa senhoria. A gente se apaixona por alguém, a gente fica cego, às vezes, né? Se apaixonou, ficou cego, não via nada das coisas que dali a muitos anos vai ver. Se as pessoas forem legais e as duas estiverem querendo ficar uma com a outra, elas vão percorrer juntas essa desilusão e vão descobrir outros sentimentos. Mas se não, é, a gente vai ver, meu Deus, como é que eu vi aquilo naquela pessoa, né? Dali a um tempo. O que que eu vi ali, meu Deus do céu? O que que eu tinha tomado, né? O pior é que eu não tinha tomado nada. É uma coisa que acontece, a gente vê um mundo, né? Vê e projeta e vê, e aquilo é magnífico. E tem um aprendizado ali, não estou dizendo que não tem, mas igual, depois de um tempo, a gente vê onde estava, a gente muda, né? Aí a gente vê aqui. Então, a gente não é sempre senhor, e não senhor no sentido de controlador, mas no sentido de que aquilo que a gente está vendo é a real, né? É o real. A gente está vendo alguma coisa que a gente está vendo. Quanto ser o real já não é bem assim, né? E nem sempre a gente é senhor, a gente pode ser tomado por algo, né? Então é incrível tudo isso e a gente não se dá conta. A gente pensa, a maior parte das vezes, que a gente está vendo o que é. Mas basta alguma coisa nos modificar internamente, a gente fazer alguma descoberta, a gente modificar nosso ambiente externo, e a gente vai passar a ver diferente. Ambiente interno, perdão. Se a gente muda alguma coisa dentro de nós, a gente começa a ver diferente. Então, aquilo que a gente achava que era tão fixo fora não é, né? Não é. Então, tudo isso faz com que a gente comece a querer compreender, né, qual é a fonte, de onde é que vem essa vida, onde é que eu posso me segurar, né? Onde é que é o centro desse negócio? Eu quero falar com o chefe, entendeu? Não, eu quero saber quem é que é o dono desse negócio. Não quero mais tratar com intermediários, né? Então, aquele diz Íshvara, sim, Íshvara. Existe uma consciência especial que ordena a vida. Existe uma ordem na vida, existem leis que regem o universo, mesmo o universo físico, né? Existem leis que regem, né? Uma coisa cai para baixo, não cai para cima, né? Então, tem uma série de coisas que são leis, e tem leis físicas, e tem leis sutis, né? Então, nossa, quem é esse? Como é isso? Se eu tenho sensibilidade para essa realidade, né, eu vou querer me conhecer. E aqui no yoga, particularmente, essa consciência é definida não como um criador, né? Nem como o sustentador e o destruidor.
ele é definido como uma inteligência, né? Como puro conhecimento, como a semente de todo o conhecimento, como assim como aquela semente de conhecimento, de informação que regula tudo. Informação não no sentido cotidiano que a palavra tem hoje, mas de inteligência mesmo, né? Então, uma inteligência, e essa inteligência, ela Tatra Niratishayam Sarvajñabhijam, ela é insuperável, e depois ele diz, esqueci da ordem, depois ele diz, não, Tatra Niratishayam Sarvajñabhijam, e também esse conhecimento, essa inteligência, esse conjunto, essa sabedoria, esse conhecimento, ele é a fonte do conhecimento de todos os mestres que vieram antes. E essa sabedoria, ela está fora do tempo. Isso aqui explica um pouco, explica. Vem de toda a tradição védica, né? Que como é que surgiram os Vedas? Os Vedas foram uma comunicação entre os deuses e os rishis. Os rishis são os mestres. Os mestres originais da tradição védica são os Saptarishis, 7 mestres, né? Originais lá no início dos tempos, que receberam dos deuses essa comunicação numa língua que é chamada, e num alfabeto que é chamado Devanagari, as letras da linguagem que é falada na cidade dos deuses. Devanagari, Nagari é a cidade dos devas. Então, aquela sabedoria foi recebida como uma comunicação direta com esses devas do mundo intermediário. Esses devas, seres de luz, anjos, essa sabedoria, ela veio de um mundo elevado. E esses Saptarishis, que depois vão dar todas as famílias de rishis, que vão dar nos diversos ramos dos Vedas, dessa sabedoria, elas foram escutadas por esses rishis. Isso é a origem da tradição védica. Elas foram escutadas por esses rishis. Rishi vem da mesma raiz de darshana, rish, que é ver, aksha, olho, rish, ver. Então, eles eram videntes nesse sentido de estarem preparados para entrar em comunicação com o mundo sutil, e eles receberam essa sabedoria. Então, essa sabedoria foi doada, foi oferecida aos seres humanos. Elas não vêm de um outro ser humano, elas vêm desse lugar celestial. E ela, então, vem para os humanos, e aí os humanos conseguem, o mundo intermediário consegue fazer uma linguagem. Para isso, essa linguagem é o sânscrito. Samskritam, muito bem feito. Sam, né? Muito bem, completamente bem. Skritam, feito. Muito bem feito, muito bem construído, uma linguagem muito bem construída que é falada no mundo dos devas. Aí os rishis daqui de baixo escutam essa sabedoria falada nesse mundo intermediário, nesse mundo luminoso, e aí eles conseguem traduzir para os humanos. Assim vem a tradição da Índia. Então, é um começo mágico, como tudo que é relacionado à sabedoria interior e profunda, ela não vem do mundo da matéria, assim, feita a pau, né? a martelo. Ela vem nessa relação com um mundo que é de uma natureza sempre luminosa nesse sentido. Luminosa quer dizer onde existe um conhecimento, onde existe uma sabedoria, onde existe uma magia, onde existe uma beleza, onde existe uma perfeição que vai ser oferecida a nós. Então, essa é a fonte
desse conhecimento. E esses rishis, eles foram então transmitindo de um para outro, de um para outro, de um para outro, até chegar até nós. Nós, mesmo que a gente tenha assim a potência luminosa de um vagalume, ainda assim a gente está fazendo o serviço. A gente não é nenhum, como é, não sei o que é a coisa mais luminosa que existe, assim, um spot. No tempo do teatro tinha spot, né? Eu não sei o que é. Um canhão. Lembra? Tinha spot e tinha o canhão. O canhão era um spotão, assim, aquele que dava aquela luz, tcharanã, né? Então, tem um, a gente não é um canhão de luz, mas bom. Assim, existem milhares que vão transmitindo esse conhecimento, que é assim, lembrar os seres humanos de que eles estão meio que atrapalhados, presos num conjunto de lógicas e realidades que não é a realidade última, que existe uma dimensão dentro de nós que é livre, né? Então, a relação com o Ishvara, se a gente tem a confiança nesse Ishvara, que é assim, se a gente tem confiança numa inteligência superior à nossa, uma consciência maior que organiza a vida, se a gente tem essa intuição de que isso existe, se a gente tem essa fé, porque eu lembro do que é a fé, é ter confiança numa coisa que a gente não tem certeza. Então, a gente não tem certeza, a gente não viu, né? Mas a gente tem a confiança de que existe essa organização, né? Esse lugar onde as coisas, esse lugar não, essa consciência que é maior que a minha consciência individual e que as outras consciências individuais. Essa inteligência que organiza a vida, né? Talvez não a vida no mundo, mas a vida como um todo. Então, a vida tem uma inteligência que a regula, né? Evidente. Parece evidente, né? Eu estou dizendo evidente, para algumas pessoas não é evidente. Mas se a gente tem essa confiança, a gente pode meditar nessa inteligência que está além do tempo, ou seja, ela não entrou no tempo, ela está sempre lá, e ela é quem comunicou tudo isso para os mestres que vieram antes. Tem uma sabedoria que vem vindo. A fonte dela é Ishvara. A gente viu isso, né? Tá claro, então? Aí, como que a gente vai invocar esse Ishvara? Como é que a gente vai se relacionar com esse Ishvara? Porque sim, a gente pode pensar nele, meditar sobre isso, assim, como um assunto, mas o que o yoga propõe é algo mais, né? Aí ele vai oferecer uma prática tradicional, completamente enraizada na cultura da Índia, que se chama japa. Mas primeiro ele vai dizer, Tasya Vachakaha Pranavaha Tasya. Aquele Ishvara, aquele Tasya, esse que eu acabei de fazer, aquele ali que eu acabei de falar, esse Ishvara, esse que é o Senhor, que tem senhoria, que é a inteligência que governa tudo, né? A palavra para se relacionar com ele, Vachakaha, a palavra para invocá-lo, né? Para se referir a ele, para invocá-lo, Vachakaha é a palavra, né? Vak é palavra. Aí ele vai dizer, é o Pranavaha. Pranava. Pranava é aquele que é sempre novo, a palavra quer dizer isso. Aquela palavra que é sempre nova, que não se gasta. Na verdade, é um outro nome é uma outra palavra para Om. Om na Índia é chamado Upranava. A sílaba Om, o som Om, né? O tem dois tempos, o M é um tempo. E tem também meio segundo de silêncio. Então, o Om, ele é composto de 4 elementos. Por que 4? A, U, M e silêncio. O O é a contração de A mais U. Tá? A mais U em sânscrito fica O.
Por isso o som O é mais longo que o M, porque o O tem 2 tempos, um tempo para o A, um tempo para o U. Então, às vezes a gente vê quando a pessoa não está ligada ao yoga ou a qualquer tradição da Índia ou védica, ela faz mas não é o que é longo, não. É o. O O é longo, o M dura um tempo, porque tem essa métrica, né? E sempre assim, ó, nunca emenda no Om que vem depois, tem que ter sempre a indicação de que tem um silêncio entre um e outro, porque o silêncio faz parte do Om. E aí, esse é o nome de Ishvara. O nome de Ishvara é um som, Castelhano? o som é Om. Então, aí, nesse nome, né? Esse nome tem um simbolismo por trás dele. Por que que é Om? Por que que é silêncio, né? Então, é como se a gente dissesse assim, se tivesse um som ou uma palavra que pudesse simbolizar e expressar quem é Ishvara, essa palavra seria Om. Porque, a nível de palavra, a gente diz, Om é composto de A, U, e silêncio. Bom, esse A, U, mais silêncio simbolizam o som A simboliza a criação, o início de algo. Se vocês forem olhar, o A nasce lá na base da garganta, que é o início do nosso aparelho fonador. A, a, se vocês pronunciarem, vocês vão ver, está lá no início. O é no meio da boca. Ele está sustentando o som que veio do A. Ao, se a gente junta os dois, vai ficando O. O nasce lá na base, sustenta no meio. Então, esse ele significa a força de sustentação. E aí o som vai terminando. Aqui termina. Então, esses 3 momentos desse som, eles simbolizam a criação, a sustentação e a dissolução, que são as 3 forças fundamentais que caracterizam Ishvara. Ishvara não é o criador, não é que ele está dizendo que é o criador, mas em Ishvara existe uma força criativa que faz com que as coisas surjam. E essa mesma força, ela também é sustentadora, porque tudo aquilo que surgiu se mantém por um tempo. Só que chega um momento em que as coisas precisam se transformar, então elas se dissolvem. Terminam. Então, esse som, ele reúne nele, não só em termos de símbolo, mas próprio em termos de experiência sonora, ele é completamente idêntico, ou análogo, melhor dizendo, a essas 3 forças: a força de criar, a força de sustentar e a força de dissolver. Que são as 3 características principais de Ishvara. As 3 forças, que depois muito depois, vão ser simbolizadas na Índia por 3 figuras. Brahma, o Deus Criador, Vishnu,
aquele que sustenta, e Shiva, aquele que dissolve. Mas isso já está lá no Om. E no Om tem esse outro ingrediente, que é o silêncio. O silêncio está ali referido porque o silêncio é o quarto, né? O quarto momento desse som. O silêncio referido é assim, da onde que surge a força criativa? Da onde que vem? Da onde que vem o som? Ele vem de uma cama de silêncio que é anterior a ele. Da onde é que vem toda a criação? Ela vem de um campo de possibilidades indeterminado, que a gente esquece que existe. Existe um campo que o silêncio configura para nós. O silêncio é muito simbólico disso, né? O silêncio não é o vazio, é o lugar onde o som acontece e onde o som se dissolve. Então, é a consciência. A consciência gera uma criação que se sustenta, que se dissolve. Onde que ela surge? Na consciência. Onde que ela se sustenta? Na consciência, nesse campo consciente. Onde que ela se dissolve? Nesse campo consciente, que está sendo referido pelo silêncio. Então, isso é o Om. Então, isso em termos grandes, assim, se a gente imaginasse em termos cósmicos. Em termos pessoais, também, em termos individuais, também a gente pode dizer. Ele fala lá, o A inicial vai representar o estado de consciência acordado. Tá tudo, né? Tudo expresso. Quando a gente diz não tem limite nenhum, né? Tá tudo visto, tudo aberto no som. Da mesma maneira é o nosso estado acordado. Tá tudo presente. Tá o meu corpo, tá a minha mente, tá meu inconsciente, tá tudo ali. Eu tô consciente de tudo, eu aqui, meu corpo, tudo lá fora. Esse é o estado de vigília, que a gente pensa que é a realidade, né? Não é a realidade. Para a maneira de ver aqui é muito interessante, porque eh, a vigília é um estado de experiência. Como existe ignorância, não necessariamente a gente está vendo a verdade, a gente só está acordado. Mas o que a gente está vendo, sabe-se lá, né? Então, mas é a vigília. Depois tem muito ligado à vigília, tem o sonhando. Apagou um pouquinho a luz do ar, mas ainda tem alguma coisa que se sustenta. Ou seja, a minha vigília se sumiu, mas ainda tem alguma coisa de mente ali presente que gera o sonho. Então, o U representa o estado sonhando, que é um outro estado de experiência que a gente vive, né? Que é diferente do estado de vigília. Inclusive, isso sempre me chamou a atenção desde pequena. O eu que aparece no sonho é diferente do eu que eu sou na vigília, que eu vejo no espelho. Às vezes é um eu menor, às vezes é um eu mais jovem, às vezes é um eu atlético e não sei mais o que, um jeitão, tem um outro jeitão. O meu eu de sonho, ele varia, ele não corresponde. Eu sei que sou eu no sonho, mas se vocês forem ver, o corpo de sonho não é o mesmo que o corpo de vigília. E eu tenho todo um outro conjunto de experiências ali. E vivo todo um outro mundo. Um mundo que se expressa por imagens, né? Vivências intensas, às vezes, né? Outra experiência de realidade. E depois o sono profundo, quando tudo se dissolve. Entrei no sono profundo. Aí eu desapareci. Em termos, né? Porque continuo vivo. Então, tem várias coisas em mim que não desapareceram. E dizem até que o cérebro fica ativo no sono profundo. Né? Tá lá, coordenando, mantendo a casa viva e bem, enquanto eu tá descansando.
Não sei se isso é verdade, mas um dia eu falando com meu terapeuta, eu disse, mas no sono profundo o cérebro se movimenta. Ele disse, sim, mais do que... Não sei se é verdade, não sei se ele estava enganado, mas pode ser que sim, né? Não sei como é que é a atividade. Eu acho que tem outras ondas no sono profundo, deve ser aquelas ondas teta. Lembra? Tem as ondas beta, que é as comuns, tem as ondas alfa, que já é calma. Assim, aí a gente está zen. E tem as ondas teta, que é assim, calma profunda. Enfim, é um outro estado de consciência. Não é, é um estado de ausência, assim. Fui, né? Só que depois, quando eu acordo, eu sei que eu fui. Então, tem isso que é estranho, né? E tem o silêncio, que é o quarto. Então, esses três, eles não são, eles correspondem ali aos três níveis de manifestação. Mas tem a base, o silêncio, o quarto estado nem é nomeado. Ele é chamado o quarto, Turiya. Então, tem o estado acordado, o estado de sonho, o estado de sono profundo. E Turiya, o quarto. O quarto é o campo de possibilidades, a consciência em si, né? Que a gente não vê, que a gente pensa que não existe. É a parte assim, como é que eu vou dizer? Os três, né? A vigília, o sonho e o sono, ou a criação, a sustentação e a dissolução, eles fazem parte de Prakriti, do mundo manifesto, do mundo condicionado pela forma. E o quarto estado, ou a pura consciência, ela é o campo onde tudo isso acontece. Ela é a consciência, ela é a nossa saída. E se a gente não tivesse o quarto, e às vezes a gente ignora que ele existe, a gente ficaria trancado dentro da criação. Mas a gente é como se a gente tivesse, assim, a gente tem um teto aberto, assim, para o céu. A gente tem um quarto estado que é livre. A gente não está preso à nossa forma. A gente não está preso à nossa história. A gente não está preso ao estado de vigília, de sonho e de sono. Eles são algo que está se processando, que está se manifestando a partir de onde? A partir dessa consciência. O quarto é chamado samadhi também. O quarto é chamado yoga dentro do yoga, porque é um quarto estado de consciência. Quando eu estou consciente de que eu sou livre, de que eu vejo essas coisas todas, existe uma consciência em mim que é anterior a todos os processos que acontecem. Eu vejo o que acontece. Essa testemunha, ela é a expressão desse silêncio, dessa consciência profunda. Então, isso é o ON, né? O ON, ele resume tudo isso. Eu já falei isso para vocês, né? Tem uns que é a primeira vez aqui, mas eu já falei isso, né? Mais de uma vez, assim, não foi? É ou não é? É ou não é ou não é? Sim, Nazaré. É assim. Alguém se lembra? Alguém se lembrava Sim, bem? Sim, já falou. sim, sim. Mas é sempre Já bom falar falou. de novo. É? Verdade. Então é isso. Isso é uma coisa chave, né? Uma coisa chave, porque ele diz assim: a gente está dentro de um sistema, mas esse sistema é aberto. Ele é aberto.
E a gente não tá fechado dentro de dentro de nenhum mundo no qual a gente apareça. Se a gente estiver consciente da base que gera esse mundo. Então, muitas vezes, a gente está dentro de um ponto de vista a respeito de uma situação, né? Por exemplo. A gente está ali dentro daquela situação e a gente vê as coisas daquela maneira. E está completamente fechado dentro daquela visão. Isso muitas vezes é uma prisão, a gente se esquece que aquilo foi que a gente está vendo aquela situação a partir de determinados referenciais, a partir de coisas que estão inconscientemente gerando aquela visão. Tem vários padrões dentro de nós que estão gerando a nossa visão. No entanto, a nossa consciência em si, ela é livre. Ela é tão livre assim que a gente pode ver até os padrões que a gente está usando para que a gente, quando cai a ficha, como a gente diz, né? Ou quando a gente fala com alguém que nos escuta de forma amorosa e que mostra para nós uma maneira esquemática que a gente está olhando para a realidade, sem nos acusar, evidentemente, mas só compartilhando para nos ajudar aquilo. E a gente vê, nossa, é mesmo, eu estou olhando isso eu não, tem toda uma parte da realidade que eu não estou vendo. Aí outra pessoa mostra para a gente, pai mesmo. Daí a gente sai daquele ponto de vista limitado, né? Por que a gente sai? Porque aquele ponto de vista não é limitante em termos absolutos, é só em termos relativos. Porque de onde é que ele nasce? Ele nasce de um campo livre, que sou eu. Eu sou esse campo livre. E eu perco isso de vista. Esse campo livre, nas tradições religiosas, é chamado Deus. Deus, o dia, a luz, né? A palavra Deus quer dizer isso. O dia, a clareza, a luz. A luz é isso, ela ainda não está, ela não está fazendo sombra com nada, não está confinada em lugar nenhum, ela é simplesmente essa luz, essa luminosidade que vai gerar todas essas as formas, né? Isso que no yoga vai dizer, Purusha é essa luz, Prakriti são as coisas que vão delimitar essa luz e vão fazer com que surjam formas maravilhosas. Seres, realidades, mundos, tudo isso é Prakriti. E Purusha mais Prakriti é Ishvara. Ishvara é essas duas coisas que nunca vão estar separadas. Quando elas têm um nome, delas duas é Ishvara. E o nome para a gente chamar é Om, na tradição da Índia. Om, Om. Aí ele diz: Tad japaha tadartha bhavanam. Qual que é a prática com esse Om? Tad refere-se ao pranava, ao Om. Japaha, eu vou repetir. Que é a ideia de oração que repete uma palavra, né? Então, esse Om eu vou repetir. Repetir tat artha. Artha é o significado. Lembrando do significado. Sabendo que o significado é esse. É o todo manifestado, mais a base de silêncio que manifesta aquele som. Todos os estados, acordado, sonhando, dormindo, mais a consciência que gera eles. Tat Artha, o significado Bhavanam. Eu estou visualizando esse significado. Estou vendo, né? Eu ouvi um dia, como vocês ouviram hoje, pronto. Repetiu o Om, tá? Eu olho e vejo. Não tem muito esforço. Eu olho e vejo aquilo. Om é isso. A, U, início, meio e fim, criação, sustentação, dissolução e a base que gera tudo isso. Ora, os mundos todos. Mas eu sei que é isso, eu estou vendo isso. Pronto. Aí eu fecho o olho e repito.
me acalmo, né? Dou aquela respirada, assim, básica. Faço um pouco de asana antes, faço pranayama antes, que ajuda, né? E aí eu posso começar repetindo 4 vezes alto. Om, om. Faço todo o meu corpo sentir aquilo, escuto aquilo. Depois mais baixo, depois bem baixinho, depois mental. Aí eu fico mental. Om, silêncio. Om, silêncio. Om, silêncio. Aí eu deixo silêncio. Deixo silêncio. Aí eu vou começar a pensar, lá pelas tantas termina a concentração, a integração com o objeto, aí eu vou começar a pensar que, nossa, o que que eu vou fazer de almoço hoje? Aí volta a repetir om. Às vezes a mente está feroz e não se abate, né? O condicionamento é tal que a gente fica fechado naquele mundo, o mundo do almoço, né? Aquele é o mundo em que o almoço é senhor. Ali não tem Ishvara. Quem rege é o almoço. Não tem Ishvara, não tem o eu. Tem o dever de fazer o almoço, ou a preocupação de fazer o almoço. Então, esse mundo é um mundo muito difícil. Um almoço agenda, né? É um mundo muito renitente, né? Aí eu tenho a minha agenda, eu tenho coisas que eu tenho que fazer, eu estou tensa, porque eu vou falar com não sei quem daqui a pouco, bababá. Então, ali são todos os outros senhores, né, que surgem na nossa vida, né? Por que que são senhores? A gente não tem voz contra isso que surge. A gente pensa assim, o almoço, e a gente já se levanta e vai cortar cebola, entendeu? Ou seja, não, o senhor é o almoço, não é a gente. Aí a gente vê o tamanho do problema, onde que a gente está metido. Aí a gente acha que quem manda em nós é o governo, mas tem, tem coisas piores, tem coisas mais simples, né, que já nos governam de dentro de casa. E a coisa toda é a gente alcançar alguma senhoria em relação a isso, né? E então, esse repetir ali é invocar quem é verdadeiramente o Senhor, né? Como a gente não sabe onde está o Senhor dentro de nós, a gente invoca esse Senhor maior que é Ishvara, que é o que regula a ordem de tudo, porque pode ser que eu seja escravo do almoço, da agenda e tal, né? Eu sei que eu sou. Aí é ser humilde, né? Eu não é sempre que eu sou senhor de mim mesmo, né? Muitas vezes eu não sou. Então eu vou assim, eu invoco essa presença maior, porque esse Ishvara, ele não passa por isso que eu passo. Por que que eu passo por escravidão ao almoço? Por causa de klesha, karma, vipaka, achayai. Pode ser que não seja o almoço, mas vai ser outras coisas. Cada um tem as suas coisas lá, suas marcas, que vão combinar com outras marcas de fora. Então eu vou ser, ai meu Deus, né? Então, daí o que que eu faço? Eu reconheço isso. Eu chamo essa presença, esse que não está limitado, que não tem rabo preso. Ishvara não tem rabo preso com nada, nem com ninguém. Então eu busco essa é a lógica da coisa. Mas não é só uma lógica, é algo interessante da gente saber, porque é uma porta, né? Eu gosto mais da imagem de janela. É uma janela que se abre para uma outra visão. Uma visão que a gente relativiza a nossa escravidão, a gente reconhece que ela existe, mas a gente reza, né? Em linguagem mais popular, a gente reza e funciona, entendeu? E aqui ele explica de uma forma muito elegante, ele apresenta de uma forma muito elegante.
Interessante que na Índia ninguém reza só Om, tá? É dito que quando começa a repetir só Om, 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 a pessoa vai querendo já ir para o outro lado de lá, ela se desinteressa, dá muito desejo de diminuir muito os vínculos e ficar muito só na oração e tal, ou só no mantra e na prática e não sei o quê. Então, eles dizem que não é bom começar assim só com Om, né? Até porque Om é um nome genérico, assim, de Deus. É Deus como essa ordem, essa inteligência. O yoga apresenta assim, não de uma forma religiosa, vejam. Não é de uma forma religiosa. Ele apresenta Deus como um fundamento do pensamento, da consciência, quase como na filosofia. Então, na Índia vai ter um agregado que é dar um nome especial, que é a deidade a qual a minha família está ligada, ou a deidade da minha casta, ou a deidade do lugar onde eu vivo. Também não é uma coisa de escolha pessoal, assim, que a gente vai, abre o catálogo e diz assim, porque tem muitas deidades na Índia. Me simpatizei com essa. Não, não é assim também, né? É uma relação que depende de muitas coisas, mas que, eventualmente, assim, se a pessoa nasceu naquela família, aquela família tem aquela deidade, é porque aquela deidade está protegendo aquela pessoa. Então, se disser assim, ó, nasceu no Brasil, para eles, o pensamento seria assim, nasceu no Brasil, é um país católico cristão, né? Era, né? Agora não é mais só isso, né? Então, a pessoa pode estar ligada ou a uma religião de matriz africana, ou ao cristianismo, ou nada. Não tem hinduísmo possível, não teria, né? O budismo. Então, a ideia, né, para um hindu tradicional, dentro da tradição védica, assim, seria, primeiro, ver, né, qual que é a espiritualidade, o que é que está lá nas marcas, que a gente não é só o ego da gente, né? Não é só o que a gente se lembra do que a gente é. Tem história por detrás, né? Tem marcas por detrás. Então, descobrir isso, onde é que vibra o coração da gente, né? O que faz pulsar, assim? Quando eu represento essa força maior, o que rosto ela aparece para mim. Mas também pode ser que só essa ideia aqui já seja uma fonte de meditação. Então, isso é o Om. Ou a oração, a gente poderia, né, pegar isso aqui e dizer assim, ó, a oração, né? A prática de uma oração, que é a repetição de uma palavra. Isso muitas tradições espirituais têm. E essa palavra é um nome dessa consciência, pelo qual eu invoco. Como é que eu chamo alguém? Pelo nome. Então, isso mais ou menos engloba, né? Pode abarcar diversas tradições de contemplação e até religiosas também. Mas ele especificamente não é, ele apresentou Deus de uma forma muito aberta, né? Não sei se vocês concordam. Vocês concordam? Se alguém discorda, fale agora, ou cale-se para sempre. Vocês entendem assim a diferença entre apresentar Deus dessa forma e a diferença de uma forma religiosa? Ou para vocês Deus, falar em Deus já é religião? Vocês Oi. concordam comigo? Pode falar, vamos ver.
sei lá, Tá. puxar, então. No Alguém quer falar? sentido, Aí, Shirley, diga aí. ah, ai, deu um problema aqui no computador, não sei que apareceu uma outra coisa, mas assim, no sentido de religação com algo maior, para mim, falar em Deus é religião. E então, mas eu concordo plenamente nessa forma mais aberta aí do que aquele Deus, o Deus punitivo, né, que Sim, tem em sim, carga de muitas religiões, que sim. esse Deus punitivo, ele não bate muito bem com o Deus santo, não. Não, não combina, nem com Não esse santo combina. aqui. Não, É, mas essa ideia de Deus, ela pode não ser da religião também como instituição, pode ser uma espiritualidade que ainda não está regulada pela religião, entende? Porque a religião ela já tem um culto, já tem uma escritura específica, em geral é assim, né? Mas a experiência de Deus, a experiência de uma consciência superior, ela não é propriedade de nenhuma religião. exato. Qualquer religião, ela deveria estar a serviço dessa experiência, de tornar essa experiência mais concreta e mais real para a pessoa. Mas essa experiência, ela é humana, é a nossa relação com o cosmos, com o mistério da vida, né? Isso não é propriamente religioso, é espiritual, mas não propriamente religioso, no sentido de que tem um culto específico, uma escritura específica. É claro que, às vezes, para nós, a gente vai ter uma religião a qual a gente se identifica e que a gente segue. E isso pode ser um veículo de aprofundamento da nossa espiritualidade. Também pode acontecer. Mas aqui, nesse primeiro capítulo, e no yoga de uma forma geral, ele está tratando com as coisas antes de religião. Não é a religião ainda. É uma experiência de relacionamento com o infinito, com aquilo que não é da ordem da matéria, que é da ordem da consciência. Eventualmente, pode ser que para algumas pessoas o religioso ajude a ir nessa direção, mas nem todas. Então, diga, Vinícius. Me ouve bem assim? Sim. Não, acho, para mim mexe bastante, assim, acho bem interessante toda essa aula e até esse conceito, né, anterior ali de fé, né, num lugar da prática de yoga, assim, porque uma vez o meu professor estava dando aula, né, aplicando esses conceitos, né, de, enfim, algumas coisas do Yoga Sutra, que eu me lembro muito quando eu li a primeira vez o Coração do Yoga, que também tem o on escrito, né? O quanto que ele Uhum, também seria, né? Tipo assim, que como tem toda essa visão, explicação do som, também tem ali, né, a importância do on, que ele fala, né, que as pessoas colocam esse símbolo em tudo quanto é lugar e não é bem assim, né? uhum, Mas eu acho legal essa visão de que não é dogmático também, né, no sentido, né, institucionalizar a coisa, uhum, porque daí nessa aula o professor, tá, mas como que se aplica isso na prática de yoga, né, nos asanas? Se você não está levando para esse lugar de espiritualidade ou de religião, você pode entender como isso, né, que está no nosso controle ou não, e aquilo que não está, você abre mão, né, entrega, né, esse entregar a Deus, que pode ser tipo, eu não controlo ali, né, eu tô com dor nas costas, enfim, né, soltar essa tensão que a gente tende também a ter um controle e tal. Até como eu lembro que ele chegou a traduzir resumidamente, pelo menos nessa linha de raciocínio, é um desapego também, né? Então dá para ver desse lugar também, né? A pessoa que tem fé, ela desapega de querer, né? Amanhã Deus pertence, né? Uma coisa
bonita, assim, né? E daí eu acho interessante como dá para mim fez muito sentido quando ele explicou essa coisa do, né, a gente quer fazer a prática pessoal e daí daqui a um mês eu vou estar muito melhor, não, peraí, né, entrega os resultados e foca no Exato. processo, né? Exato, isso faz parte da própria compreensão, né, dessa consciência maior como algo que sabe, é uma inteligência que nos protege da desmedida, né, do engano. Então, a gente pode, muitas vezes, se refugiar, tomar refúgio, na ideia de tomar refúgio numa inteligência maior, né? E isso vai nos dando a capacidade de seguir sem causar dano a nós mesmos, aos outros, né? Existe essa possibilidade. Às vezes também essa inteligência vai nos conduzir para desafios muito grandes. Então, não é só essa coisa zen. Muitas vezes, para poder estar em harmonia com essa inteligência maior, a gente vai ter que desafiar determinadas condições, vai ter que dizer não para coisas das quais a gente a vida inteira disse sim. E vai ter que se separar de coisas que pareciam que eram absolutamente indispensáveis para nós. Então, não é só no sentido de que aquilo vai ser uma coisa acordada, que a gente vai ficar acordado, protegido, blá, blá, blá. Não, né? Às vezes é algo, mas é alguma coisa que se a gente começa a escutar essa inteligência maior da vida, a gente começa a escutar aquilo que protege a vida em nós. Protege aquilo que é vivo em nós. E nos protege também daquilo que é morto em nós. Porque muitas vezes a gente gosta de umas coisas que não nos conduzem para uma coisa meio obtusa, rotineira, né? Às vezes acontece. Conhecida, né? Que a gente está ali naquele negócio e a gente diz, não, a vida é assim. Não, a vida não é assim, aquilo é morte. E aí, quando a gente começa a se abrir para uma consciência maior, a gente vai sendo empurrado para fazer alguma coisa. Todo mundo já deve ter vivido situações assim. Ou em trabalhos, ou em rotinas, ou em hábitos, ou em relacionamentos, em alguma coisa a gente já viveu um negócio desse tipo, né? E aí a gente está ali e a gente é instado pela própria força da vida a continuar vivo. E aí aquilo que não está vivo cai fora. Não é nem a gente que bota para fora, aquilo cai fora. Então também estar em contato com uma força maior que a nossa. Se a gente se abre a isso, a gente sai daquela ilusão de que a gente controla tudo e tudo é explicável pela ciência e não sei mais o quê, e tudo é uma questão sei lá, materialismo estéril, assim. E aí ele ainda vai dizer esse Sutra 29, que eu acho, eu vou dar o início dele assim, vou dar a introdução dele, porque eu acho importante para fechar o assunto, porque ele complementa por que o yoga cita Ishvara, por que ele fala tudo isso que a gente falou até agora, e essa relação com Ishvara. Não é para a gente confiar numa força superior como algo separado de nós, que sabe mais do que nós e que vai decidir o nosso futuro. Porque a gente corre esse risco também. Então, existe uma força maior e eu entrego tudo e eu não sei nada e eu fico esperando que me venham, né? E não é bem isso, sabe? Isso pode nos conduzir a alguma coisa antiga, meio arcaica, que também não serve. Ele vai dizer o que acontece quando a gente repete esse nome, quando a gente faz essa prática que chama japa, que é a repetição do nome de Ishvara. Quando a gente faz a repetição do pranava, o que vai acontecer? Agora, tudo isso, gente, também assim, a gente tem que combinar com alguém qual vai ser a prática, entendeu?
Vocês sempre se lembrem que o yoga está relacionado à história lá com um professor, lá no início, com quem a gente vai dizer, olha, eu queria fazer um mantra, por onde que eu começo? É bom a gente levar isso em conta, porque se a gente escolher muito, pode ficar, ou se ficar só um, pode ser que não nos leve bem. Tá? Então, agora tá, tudo bem, também não quero dizer que se a pessoa começar a repetir só o om, tá, não vai dar X para acontecer tudo, pode ser que aconteça, eu não sei, mas a tradição diz o seguinte, que é melhor a gente recorrer a alguém que tenha mais experiência, né, que a gente considere professor, e que nos dê também, não só o om, mas um outro, uma continuação disso. Na tradição da Índia é assim. Bom, fechado parênteses. Se a gente fizer isso, o que vai acontecer? Ele vai dizer, tataha pratyakchitanadighamaha api antaraya bhavascha. Tataha. Em consequência dessa prática, tataha, consequentemente, pratyak. Pratyak é essa, a consciência interna. Aquela consciência interna. Chetana é consciência. Pratyak chetana, a consciência interna, adighamaha, ela é revelada. Então, o que é a consciência interna? Se eu me refiro a esse sol do todo que é Ishvara, o que vai acontecer? Vai aparecer o sol que é o Purusha em mim. Eu saio do meu modo de operação cotidiano. Eu saio da minha visão condicionada. Por quê? Porque eu me abri, eu comecei a chamar essa consciência, e aí o que acontece? Aquele lugar em mim, que é o filho dessa consciência, aparece. Eu saio do funcionamento egocêntrico. O egocêntrico é uma palavra ruim porque lembra coisas ocidentais assim de egoísmo. Mas eu saio do arrancara, tá? Eu saio da minha personalidade mundana, limitada por coisas, e é como se eu abrisse assim, na minha personalidade mundana, eu não sei tudo, eu não estou sabendo tudo, eu abro. Eu chamo essa consciência maior. O que acontece? Vai aparecer em mim o lugar que se relaciona direto com essa consciência maior. Eu descubro a dimensão de Purusha em mim, invocando o Purusha Vishesha. É por isso que é importante para yoga. Se eu conseguir me abrir ao repetir, e se eu tiver uma relação viva, porque é importante que eu tenha uma relação viva com esse Ishvara. Esse Ishvara tem que parecer para mim de forma viva. E eu aí começo a me relacionar com ele através de invocar seu nome. O que eu ganho? Eu ganho o contato com aquela dimensão em mim, chamada Purusha, que está além das minhas limitações. Não vai propriamente eliminar as minhas limitações, mas vai relativizá-las, porque eu encontro um lugar em mim que é o lugar onde eu respiro. E é o lugar onde eu posso aceitar as limitações como caminho, onde as limitações então se transfiguram. Porque eu não projeto nelas a perfeição que vem de outro lugar. Então, descobrir esse lugar, e vem dessa relação. Da relação com Ishvara, eu surjo como Purusha, para mim mesmo. Eu encontro esse lugar em mim. Onde eu sou filho de Deus. Na tradição cristã, seria isso, entendeu? Eu invoco o Pai e descubro o lugar onde eu sou filho. Não um mero errante
que está aí pela vida, meio que sem eira nem beira, tendo que fazer tudo para se defender e para se construir. Eu encontro um lugar de filiação, eu me sinto daí ligado a essa fonte. Isso é uma experiência a ser feita. Eu estou só dizendo aqui o que o cara diz, né? Mas ficar sabendo não basta, tem que fazer experiência. O yoga, ele é a experiência. O yoga sentiu o gosto disso. Tem que comer a fruta. E, além disso, ainda acontece mais. Api antaraya abhavaha. Ao mesmo tempo que vai surgindo essa luz interna que sou eu por detrás da personalidade, meus obstáculos vão diminuindo. Naquele momento em que eu descubro, em que eu percebo, em que eu sinto a mim mesmo dessa forma diferente, lá se vão meus obstáculos. Lá se vai o almoço. Aquela velha tecla, que não vou dizer o nome. O almoço, dane-se, desapareceu. Não é um problema mais. Sim, tem o almoço. Vou fazer, mas não é um problema. Imagina, esse é um obstáculo mínimo, né? Mas os outros também se vão. Na medida do possível e do possível, não diria. Na medida do preparo, da maturidade, se vão. Porque essa ideia de obstáculo é uma construção também. Tem coisas que não são obstáculos, são fatos, são realidades. A gente é que transforma em obstáculo porque a gente queria que fosse diferente. Então, a oração, ela tem realmente essa capacidade mágica. É uma maneira mágica de lidar com a realidade, é uma maneira de encantamento de lidar com a realidade. Não é uma magia, né, no sentido assim de feitiçaria, coisa assim, não é isso, mas é uma maneira encantada de lidar. Se a gente puder confiar e tiver a força da prática e passar pelos momentos iniciais, porque tem muita tranqueira às vezes de início, mas é isso, os obstáculos eles vão diminuindo. Às vezes é rápido. Às vezes um pedação cai assim rápido. Só de entrar em contato com uma prática, de entrar em contato com alguém, de fazer, né, um início de trabalho e tal, já cai um pedação, se está pronto para cair, já cai um universo inteiro de tranqueiras, assim, e a pessoa já está novinha para começar numa outra direção. Pode acontecer? A Camila está com um ar assim, tão concentrado. Um olhar no infinito, chega a me dar medo. Diga, Camila, o que tu estava pensando? Não inventa. Não, estava longe mesmo, prof. Mas essa questão do almoço, em última instância, eu estava pensando até que é vinculada à própria forma com que a gente vê a morte em si, que é que a forma que a gente vê a vida pode mudar, mas a própria forma com que a gente vê a morte, em última instância, Certeza. essa prakriti, a tristeza, ou tipo, até o fim, que não é o fim, enfim. Certamente. Certamente, mas eu nem queria ser tão ambiciosa, eu comecei pelo almoço.
Eu cheguei na morte, por isso que estava A longe. morte já é um tema ali, já lá adiante. Mas, né, começando pelo almoço, aos poucos a gente chega lá. Mas é isso, né? O Descartes falava que um dos sinais de que a prática está indo numa boa direção é que nosso medo diminui. Porque ele vai ficando mais real, mais vivo, né? Então, é um ganho, eu acho, assim. O caminho interior, ele dá esse caminho, né? Que é um caminho interior, né? O caminho de yoga, o caminho esse de conhecer o que dizem as escrituras sobre a vida e experimentar isso na nossa própria vida, é um caminho de receber respostas e preenchimentos que outras coisas não dão. É o trabalho que a gente tem que fazer, né? É a busca que a gente tem que fazer para que a gente alcance esse estado de plenitude mais e mais, né? Essa luminosidade, né? Essa luz, esse sol, né? Ser esse sol, né? Mais do que esse ego. Daí esse sol ilumina o ego, não vai matar o ego, porque o coitado do ego, o ego se criou para poder conviver no mundo, o pobre, né? Deixa ele ali. Só que não, ele é o gerente, não é o dono do negócio. Entendeu? Ele trabalha na casa, não é o proprietário, obviamente, né? Não é o senhor da casa. Ele é o mordomo. Mas se achou porque não conhece o dono, então ele, coitado, e tem que fazer o papel de senhor sem ter equipamento. Né? O ego da gente ele se formou para se defender de coisas, né? Dos pais, das. Não é mais ou menos isso, Diego? Sim. Vai criando uma casca assim para poder lidar com as coisas, fazer um meio de campo, né? Entre pressões internas e externas. Pelo menos isso Sim. eu. Não, e é interessante isso que tu estava trazendo hoje, né, desse Purusha Vishesha, né, de se relacionar com isso, a gente vai, digamos assim, podendo se conhecer mais profundamente também a nossa própria essência, eu poderia dizer assim, porque Uhum, todo o conhecimento que a gente tem da gente, todo de tudo, ele surge a partir de relações, desde quando a gente nasce, assim, é sempre alguém olhando pra gente. Então, todas as crenças profundas que a gente tem sobre a gente, nossa fé, tá muito conectada com o tipo de olhar que a gente recebeu, o cuidado e tal, tal. Então, muito interessante isso que tu trouxe hoje, assim, faz sentido, assim, porque é um aspecto relacional, assim, também, com algo mais é, elevado. é. Com, com a fonte da própria vida, que não tem sobre nós nenhuma outra expectativa que não seja de que a gente floresça plenamente. E as fontes limitadas, as fontes humanas que nos geraram, embora no fundo elas queiram isso também, mas elas não têm a mesma liberdade em relação a nós, a mesma incondicionalidade, né? Sempre tem alguma expectativa, e se não tem expectativa, às vezes tem um medo que a gente sofra, por mais que, né, um pai e uma mãe sejam bons, mas eventualmente eles vão ter um medo de que a gente sofra, de que aquela característica nos domine e a gente não consiga se ver livre, e aí a gente não é igual a essa outra fonte, né? Então a gente se abrir a esse amor da própria vida, isso é uma coisa que não é uma experiência, não é um make believe assim. É uma experiência concreta.
que a gente pode fazer. Quantas tradições falam disso? Os mapas estão aí. Esse é um. Eu sou a advogada do mapa aqui, esse. Eu tava lembrando também, acho que foi na quinta passada, que a Cláudia Alvim, acho que foi ela que falou um pouco da dificuldade dela, esse eu entendi bem, né? De se relacionar com esse conceito de Ishvara, o Deus e tal. E eu fiquei um pouco na cabeça com isso, do quanto não é uma coisa simplesmente, tá, eu vou escolher uma figura e ficar focada nela e orando e tal, mas tem todo um processo de conhecimento disso, né? Como tu falou hoje, né? Assim, qual é o significado disso? E aí, no caso, muitas tradições atrapalham ou ajudam, podem ajudar, mas é também Uhum. uma investigação profunda, assim, o que isso representa, né? Como tu falou do Om hoje, mas é tão amplo também. É, Então, às vezes, assim, onde é que eu vejo isso, né? Às vezes a gente vai dizer, eu acho que é na natureza de Buda. Acho que o Buda, para mim, representa isso. Pode ser? A gente tem, assim, é que nem se apaixonar, entendeu? Não adianta ele sentar e dizer, agora eu vou me apaixonar. Onde é que brilha, né? Onde é que o olho brilha? A gente não pode se apaixonar, acho que é um exagero. Mas assim, onde é que o olho brilha? Onde é que aquela personalidade, ou aquele ser, ou aquela realidade mexe alguma coisa em mim? Onde que mexe em mim? Assim, onde que aquilo mexe em mim? E o que que tem por detrás ali? Né? E isso é uma coisa a gente vê, né? Como que a gente se relaciona com essa fonte, como que ela aparece para nós? Ela vai aparecer para nós do jeito que a gente possa ver. Isso está nas escrituras. E assim como a gente quer, talvez, falar com ela, ela quer falar conosco. Isso eu posso dizer para vocês. Então, é só que a gente tem que estar numa pureza de desejo. Assim, é preciso ter aquilo que os sufis chamam de rima. Eu aprendi isso agora. Agora estou aplicando. Agora eu vou aplicar tradição islâmica, porque eu agora estou em contato com isso. Estou brincando. Mas na tradição islâmica é isso, que não é diferente de coisas que a gente fala aqui. Rima esse desejo, essa sede. Eu quero conhecer essa pessoa. Eu quero conhecer isso. Onde é que eu me relaciono né? Como que isso aparece para mim? Então, rima é isso, é desejar. Né? Lembra dos cabelos pegando fogo? Então, é isso, é a sede. Onde tiver sede, a água vai vir, sabe? Porque é da natureza, é de Ishvara, matar a nossa sede, mas tem que ter sede, né? Às vezes começa com uma curiosidade mesmo, e vai crescendo. Tá bom por hoje, então? Hoje a gente foi até o fim. É que isso, esse assunto né? É o tal. Depois eu dou as palavrinhas direito desse aqui, e aí a gente vai passar para os obstáculos. Vamos sair dessa parte encantada, né? Essa parte dos seres encantados, Ishvara, nananã, esse universo. Aí já vamos descer para os obstáculos. Porque ele fala, né? A gente vai entrando em contato com essa consciência interna, ela vai aumentando, a gente vai sentindo essa luz dentro de nós e os obstáculos vão diminuindo. Ele fala, obstáculos tem que dizer quais são. A Mariana está pedindo para falar. Diga lá, Mariana. Cadê Mariana? Ah, eu tinha até esquecido que eu tinha levantado.
Ai, Boa noite, guria, é Nazaré. porque não estava na minha tela, tu não Não, estava na minha capaz. tela. Tava bom, eu fui ouvindo, foi ouvindo. Não, foi Diga, Mariana. quando tu passou lá pro 29 e tu falou dessa que a consciência se revela na gente, né? E aí eu acho que é bem esse, acho que é, para mim, pelo menos, é aí que fica essa diferença entre a religião e o modo como está apresentado aqui, né? Que nos coloca Uhum, como a partir de um senso crítico, onde eu passo a criticar, passo a tentar entender, a querer entender, mas eu acho que mais do que entregar, é me sentir responsável também, né? Porque eu posso entregar, e aí tu falou isso melhor depois, por isso até que eu fui deixando, eu posso entregar e esperar, né? Mas a partir do aham, momento que eu entendo que eu sou responsável também, eu também, também sou um claro, pouco de Ishvara aí, né? Nessa responsabilidade pelo que claro. eu E faço. no mínimo, a responsabilidade é aceitar a prática e fazer. Isso. Essa é a minha parte. Eu fazer, eu repetir, eu construir a imagem mental. Se eu não fizer isso, não vai ter, entendeu? Então eu tenho a minha parte, sim, com certeza. Eu tenho que repetir, eu tenho que apostar. E aí vem, claro que vem. Vem como uma experiência. Que depois que vem a experiência, não precisa ninguém vir para mim e dizer assim, ah, vou te dar um ISO 9000 porque sua experiência é verdadeira. Não. A pessoa sabe, não precisa provar nada para ninguém, nem precisa de documento nenhum. Mas tem que fazer. Essa é a parte da responsabilidade da gente. Tá bom? Então, uma boa noite para vocês, um bom fim de semana e até quinta que vem. Obrigado, queridos, e até lá. Obrigado, Nas. Boa noite. Obrigada. Obrigada, Nazaré. Obrigada, boa noite a Boa todos. noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite a Boa todos. Tem que noite. aprender a mandar corações aqui, que eu não sei, mas eu vejo que alguém me manda corações. Eu vou aprender a mandar corações depois, tá? Boa noite, obrigada. Ah, que inveja, que inveja. Eu vou aprender. Na próxima, eu vou mandar, eu vou encher vocês de coração. Obrigada, Nazaré. Boa noite. Boa noite a Boa todo mundo. noite. Boa noite a Boa todos. noite. Boa noite. Olha quantos. Pois é, agora todo mundo me. Ah, Tchau, queridos. Boa noite. tchau. Oi, Até o tchau.